Ok, pessoal, estamos mais uma vez aqui com o Mídia Certa, hoje recebendo o publicitário Mário Nigro. Marião, muito obrigado por estar aqui comigo. Prazer é meu. Bater esse papo aqui no Mídia Certa. Obrigado pelo convite. Imagina, é sempre um prazer. Para você poder contar um pouquinho aí da tua história como publicitário, como professor, na verdade, Sim. Também na área de publicidade e propaganda. E contar um pouco de como é que você começou aí, o que te levou e que você é formado na Unip? Não, eu sou formado na UNAERP. Na UNERP em Ribeirão. É. Como é que começou essa tua vida aí de publicitário? Eu sempre fui um cara que gostava muito de ler, né, Virgílio? Eu sempre gostei muito de, não só revista, mas eu sempre li gibi, bastante quadrinho, gostava de desenhar também, um cara mais extrovertido. Sim. Então eu sempre acompanhei muito, sempre gostei de cinema, de filme, de livro. Então eu acho que, não sei se é uma tendência artística, mas era uma predileção que eu tinha. Tá. Eu gostei muito, eu sempre gostei disso. Esse negócio de leitura é uma coisa... Você conta um pouco da tua caminhada aí, mas quero pegar esse gancho porque eu tenho experiência na minha casa, na verdade, e queria fazer essa pergunta para você. Esse negócio de leitura, você já tinha uma certa cultura na tua casa por parte dos teus pais ou começou contigo? Meus pais gostam de ler bastante jornal. Sim. Mas em casa, por exemplo, é diferente, porque eu tenho um irmão mais novo, que ele é farmacêutico, ele é 3 anos mais novo que eu, ele é completamente diferente de mim. Tá. E ele não gostava, sei lá, eu gostava muito mais que ele, eu sempre gostei. Então eu ia às bancas, comprava gibi, comprava revista de cinema, com 12 anos, 10 anos. E sabia sobre Oscar, sabia sobre filme, e esse negócio de leitura, meus pais liam bastante jornal, né? Então em casa a gente ensina jornal, então, mas acho que não passa disso. E eles têm o costume de ver televisão, mas de leitura, de ler, assim, acho que despertou mais em mim. Eu não sei porquê. E eu comecei a ler bastante história em quadrinho, de gibi, comprava revista também. E acho que foi aflorando uma coisa assim, né, Virgilião? Dessa vontade de buscar isso daí, é uma coisa que eu gostava, que eu sempre gostei, e mais pra frente foi aperfeiçoando com fotografia, e vi que essa área de publicidade... Já te levou para isso aí? Já dá um caminho para isso, né? Já te direciona para isso. Tá, e aí você fez a UNERP em Ribeirão? Eu fiz, me formei há muito tempo, já em 99. Não faz tanto tempo assim. Né? O Douglas faz muito mais tempo que você. O Douglas formou em 73, 74. Eu não era nem nascido, então. Aí eu me formei, adorei o curso, era o que eu queria mesmo. Depois eu fiz a pós, né? Logo saí da faculdade, e minha mãe em casa insistindo, você tem que fazer uma pós-graduação. E eu com 21 anos formado, 22, 21. Entrei na pós-graduação aqui no INPG, aqui em Araraquara. INPG, ok. Fiz 1 ano e meio. E aí, além de ter o currículo, né, de publicitário, acho que com 22 ou 23 anos... Quando você fazia faculdade, você fazia estágio, Mário? Eu fiz estágio numa agência em Ribeirão. Qual é? Chama SGC. Conheço. Foi a agência da Unimed aqui. Foi. Sim, eu lembro disso. Era uma agência, no começo ela estava começando na época. Mas é grande lá hoje. Grande. Isso em 98 eu fiz estágio lá. E estava crescendo. Hoje ela já é super grande. É muito grande. E vim pra cá e, paralelo a isso, eu comecei a trabalhar na área. E com o curso, com a pós-graduação, me deu a grande oportunidade que eu vejo que eu comecei a dar aula logo em 2003. Pô, novinho, você tinha 25. 3 anos, 4 anos de formado? 4 de formado, 2 de pós-graduado. E você já tinha começado a dar aula aqui na Unip? Já comecei a dar aula na Unip aqui, justamente na minha área. E foi então até hoje, 12 anos, dando curso, aula, que é a minha grande paixão. Que é além da publicidade, mas a faculdade... Isso é legal, cara. Assim, eu acho que é bacana, porque você tem uma experiência de publicitário na prática, que você passou... Sim. A tua vida, você começou nas agências, que você passou por uma porção de agências aqui. Porção de agências no bom sentido, né? Mas quando a gente fala porção, não significa que não tenha qualidade. Sim. Todas que eu sei que você passou, todas elas com muita qualidade. Você começou lá com o Serginho Campani. Não, eu comecei com o Lineu. Da WL, que é um grande mestre para mim. Aliás, o mestre dos mestres. A gente fala sempre isso, né, Edu? O Lineu não tem um publicitário em Araraquara, da velha guarda, né?
Porque o Lineu é o publicitário mais antigo. A primeira agência era... O Lineu abriu a agência em 77, que foi o ano que eu nasci. 30, não sei quantos 37 anos. É por aí, né? Quando eu nasci, ele abriu a agência. Não teve um bendito do publicidade das antigas que não tenha passado pelas mãos daquele corintiano maluco lá, né? E eu gosto muito dele, a gente se fala pelo Facebook. Foi o cara que abriu as portas para mim, que me deu uma chance. Para vários. E eu sou muito grato a ele até hoje, ele sabe muito disso. Já falei isso pessoalmente para ele. Uhum. Depois eu saí do Lineu, fui pro trabalho, fiquei uns 2 anos, fui trabalhar com o Serginho Campani, que aí na PDI. da Ponte de 10, também é outro cara sensacional. É verdade. Grande Serginho. Cara super bacana. Que hoje está na 9mm. Sim, que hoje está na 9mm. Uhum. E eu, depois disso, resolvi sair, resolvi montar a minha própria agência, que foi a Santo de Casa. Depois tornou-se Mulher do Padre. Com o Fernando Mori. Isso, com o Fernando Mori. Depois mudamos para... fomos sócios ainda na página 3, antiga página 3, virou-se Era o Betão Bosqueiro, esse pessoal todo, né? já não estava mais o Betão, mas estava o Fábio, o Rodrigo. Aí virou a Rebeca, perfeito. Uhum. E depois desse tempo eu resolvi sair porque eu acumulei algumas aulas em Ribeirão, Virgílio. Tá. E não conseguia dar total atenção que eu despenderia, né? Que eu ia despender para a agência. Você fazia os dois, então fica muito difícil. E a faculdade, queira ou não, ela te toma um certo tempo, né? Claro, preparação de aulas. Preparar a aula, era quase todo dia eu dou aula. Chego em casa, saio às 7, volto às 11, então era... Mas você sabe de uma coisa, até como curiosidade, né? Você falou no Fernando Mori. O Fernando Mori foi o primeiro cara que participou do Mídia Certa. Lembra disso, Douglinha? Foi o primeiro cara que participou, até porque ele estava naquele viés assim de recebendo aquele prêmio Estava indicado para receber o Profissionais do Ano. Eu ganhei o Profissionais do Ano quando a gente era sócio, em 2009. Ah, é? Nós que ganhamos. Peça? Uma peça do Shopping Jaraguá, que era uma peça que era da pista de patinação do shopping. E nós ganhamos o prêmio concorrendo com Magazine Luiza na final. O que era, Mulher do Padre? Era Mulher do Padre. Tá. A gente ganhou... 2009. Então eu tenho o Profissionais do Ano, ele deve ter ganhado segundo ou terceiro com a agência agora. Tá? Ele estava na iminência, né? Ele tinha ganhado, acho que um da... Ele ganhou pela Contexto, se eu não me engano? Ele ganhou da Chalu, mas não foi Profissionais do Ano, não ganhou, chegou semifinalista. Um que ele tinha da Chalu, e agora ele ganhou dessa dessa academia, que eu não me lembro o nome agora. Você lembra? Sushi-Do. Ele ganhou, acho que da academia. Da academia, da Corpore, exatamente, ganhou da Corpore. Foi sensacional. Eu não cheguei a ver o filme. Foi muito bacana, e mereceu realmente. O Mori é um cara interessante. Quando o trabalho é bom, tem que ser premiado mesmo, né, Virgílio? Ô Marião, e fala uma coisa, e aí você parou definitivamente com a parte na prática da publicidade e propaganda e foi para o banco acadêmico. Banco não, você foi para o lado acadêmico. Sim. Mas a gente acaba não desvencilhando completamente de atender os clientes, porque eu tenho um relacionamento bom com clientes que eu pego para trabalhar como freelancer. Então eu tenho alguns clientes que eu trabalho, eu tenho uma agência no meu nome, chama República. República? É uma agência que tem há 1 ano, mas praticamente eu não divulgo ela porque... Pode até falar um pouco mais para frente do trabalho paralelo no Clube Araraquarense, né? Claro. Também toma um certo Sem dúvida. E eu tenho como trabalho paralelo a agência que me possibilita trabalhar com a parte de publicidade, com essa parte dos clientes ainda que eu tenho, que você me permite falar. Todos que você quiser. A gente trabalha com o mundo da piscina, trabalha com a farmácia Santa Paula. O mundo da piscina é o Lucas. É o Lucas. A Santa Paula com a Beth. Com a Beth. A gente trabalha com uma agência do ramo imobiliário dos Estados Unidos, que é um amigo meu que se formou comigo aqui, o Matheus Cabal. E ele está trabalhando em São Paulo, está morando em São Paulo. Ele tem uma empresa chama Develop América, é uma empresa que a gente está fazendo todo o material gráfico e parte eletrônica. O próprio Atacado ZR, que eu não sei se você sabe o que é um grande atacado que tem lá no Melhado. Eu não conheço, francamente, esse eu não conheço. Então a gente tem o paralelo, o trabalho da publicidade junto com a agência. Né? Tá. Ô Mário, e o que você ministra lá na Unip? Na Unip, Virgílio? O que você dá aula de quê? Eu dou aula de criação... Gozado, no primeiro ano eu dou aula de composição e projeto gráfico. Tá. Para o segundo ano eu dou aula para a parte
segundo ano eu dou planejamento de mídia. Opa, isso é bom. Isso é bom. Muito interessante, né? Muito interessante, gosto muito. E essas matérias elas vão variando, né? De acordo com a grade que ela chega no ano. Por exemplo, no segundo ano eu dou aula de fotografia, né? No segundo semestre, para o primeiro ano. Para a turma do primeiro ano, no segundo semestre eu dou fotografia. Aí já dou estratégias de mídia para o terceiro ano. Tá. Então vai mudando. Então é bem dinâmico essa coisa. Porque eu fui contratado para dar produção gráfica, depois o nome da disciplina mudou para composição e projeto gráfico. Sim. Eu dou também pro segundo ano, que é uma matéria chamada Direção de Arte Publicitária, também tudo envolvido com a parte gráfica da coisa, né? Com a parte gráfica da agência, da publicidade. Impressa, mídia impressa? Exatamente, a mídia impressa, apenas. Tá. E com a oportunidade de alguns professores terem saído do curso, porque eram professores de Ribeirão, e o Aiello chegou para mim e falou, você tem condição para dar essa disciplina? Que é o nosso coordenador. Sim, eu conheço, ele esteve aqui comigo. Sim. Ele falou, eu tenho. Isso aqui eu vi na faculdade, eu via direto na agência, então eu tenho condição total. Você junto com o material. Abraçar. Então não dava tempo para a agência mesmo, não, amigo. Não tem, cara. Então a faculdade toma um tempo muito grande. E é gratificante esse contato com essa molecada que, porra, fantástico. Demais, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar a respeito desse negócio, esse contato com essa molecada que vem vindo aí. Claro. Né? Por isso que eu te falei um pouco, peguei uma pinceladinha a respeito do estágio. Sim. Né? Mas queria falar um pouco disso no segundo bloco e mais um pouco a respeito da tua atividade como publicitário para esses clientes e também por um pouco do suporte na área de marketing que você dá para o Clube Araraquarense. Sem dúvida. Tá certo? Sem problema. A gente volta já com o Mário Nigro, com o Mídia Certa. Até já. Os trabalhos de preservação ambiental, as pesquisas para salvar a biodiversidade e os projetos de desenvolvimento sustentável. Um compromisso sério com você e com o meio ambiente. Todo domingo, 5h30 da tarde, não perca o respeitado e premiado Repórter S. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não, tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Notícias, entrevistas, opinião e informação. O jornalismo em primeiro lugar, de segunda a sexta. Quarta, 11h30 da noite. Eu quero cantar na televisão. Eu adoraria. Aumente o som da sua TV, porque a cultura é livre. Muito papo, muita música. Com toda liberdade. Não poderia ser melhor. Quando eu cheguei em casa aquele dia, de repente vi. Tem gente que não pode ver. É te ver feliz. Cultura livre é bacana. Ok, pessoal, estamos de volta aqui com o Mídia Certa, recebendo hoje aqui o publicitário e professor Mário Nigro. Marião, quero aqui voltar um pouco naquilo que você falou a respeito de planejamento de mídia. Sim. Né? Que eu vejo assim que é o... Eu não diria que é o calcanhar de Aquiles, mas é um problema, rapaz. Eu vejo o pessoal que muitas vezes estão com campanhas no ar e muitas vezes estão com suas campanhas em veículos inadequados, para não falar errados. Né? E isso acaba comprometendo de uma tal forma o cliente, que tem uma expectativa, porque se o cara está fazendo uma campanha, tem uma expectativa de ter um retorno, de vender. Não só de colocar o dinheiro do investimento dele de volta, mas também ter um plus. Sim, concorda? Claro, logicamente. Senão não teria graça. É a premissa da publicidade. Exatamente. E aí eu vejo, muitas vezes eu vejo uma campanha de determinado cliente em veículos que não tem nada a ver com o target do carro. E aí eu vejo, cara, esse cara não sentou para fazer um planejamento adequado, né? Não. Como é que você trabalha isso? Você nota isso também, cara? Sim, cara. Virgilião, a gente faz assim. O curso, independente da disciplina que eu dou, uma das primeiras coisas que eu falo para os alunos é que a gente tem que focar principalmente esse público-alvo que é o nosso. Então a gente tem que traçar esse target.
Quando a gente vai criar uma campanha de publicidade, seja impressa, ou seja eletrônica, ou a gente vai fazer um planejamento de mídia, a gente vai fazer essa estratégia, igual você me complementou, a gente tem que focar, dar esse foco, dar esse direcionamento correto. Por que eu digo isso? A gente vai criar uma peça gráfica, criar um cartaz, um anúncio de revista, criar essa logomarca. Para o primeiro ano eu já falo, quem é esse público-alvo? Quem é o consumidor final que vai aceitar esse produto, que vai receber esse produto? Qual a idade, qual a classe social... Sexo. Né? Sexo. Isso. Justamente. Então a gente fala isso, fulano, então a gente traça esse perfil. E de acordo com isso, a gente faz esse planejamento, essa composição gráfica, pensando nesse público-alvo que vai consumir esse produto. Para a mídia, logicamente que esse é então, a primeira coisa que eu falo para os alunos é quem que é esse público-alvo. Na mídia eletrônica, principalmente planejamento também. Exatamente. Porque paralelo aos cálculos que você estava conversando comigo ali fora, de GRP, de TARP, de alcance, de frequência, de custo por mil, todos os cálculos de mídia que a gente passa para os alunos, por que tem isso daí? O que é audiência? Audiência bruta, audiência líquida, audiência acumulada? Como é que funciona todos esses tipos de cálculo? E isso, a gente tem que mensurar isso daí. Sem dúvida. Então não é feito aleatoriamente. Às vezes o cliente entra em uma mídia que não é específica para ele. Porque você não tem um planejamento técnico. Justamente. Tudo isso que você falou nada mais é do que um planejamento técnico. Exato. Então você vai pegar as suas referências, seus dados e montar aquilo. De acordo com o público-alvo que vai consumir aquilo. Claro. Às vezes você pode fazer aquela própria revistinha, aquele próprio programa de televisão pode não parecer interessante para o seu público-alvo, mas quem disse isso? É baseado em quem pesquisa. Então você tem que direcionar, como publicitário, a gente direciona e ensina o aluno como fazer isso. Então, além de todos esses cálculos embasados para a gente ter esse feedback positivo, de ter essas respostas desse mercado, como é que vai ser consumido isso daí, a gente tem essa resposta e explica geralmente para o aluno qual é o correto desse planejamento, como fazer esse planejamento e como obter esse retorno. Porque às vezes, Virgiliano, não dá, eu nunca mais, quantas vezes você já deve ter ouvido isso comigo? Eu fiz a revista tal, eu fiz o outdoor tal, fiz o jornal tal e nunca me deu, a publicidade nunca me deu retorno. Inúmeros. Não dá nem para mensurar. Inúmeros. Inúmeros. Porque aí você vê, porque realmente justamente na retaguarda desse negócio equivocado, está uma coisa mal feita. Ou feita de uma forma não adequadamente técnica. Né? Eu falo sempre para o meu pessoal, tanto quando eu estava nas rádios, como estava aqui, o pessoal da área comercial, que a primeira responsabilidade que você tem que ter como publicitário, a hora que você vai visitar o teu cliente, e você tem uma responsabilidade enorme, porque você está trabalhando com o dinheiro do cara, com a verba do cara. A primeira coisa que você tem que fazer ele entender que não é um gasto, é um investimento. Isso que a gente fala aí eu tinha um professor diuturnamente, né? Que falava isso para mim na faculdade, lembro até hoje. A primeira coisa que o cara tem que entender. O segundo é que você tem que sair do lado de cá do balcão e ir para o lado de lá do balcão. Sim, claro. E conhecer o negócio do cara como ele conhece. Sim. Porque se o cara vende novelo de lã, você vai colocar o cara num programa esportivo voltado para homem, porra, evidentemente que não vai dar resultado. Exatamente. Né? Mas o que falta é realmente uma interação. E conhecer o negócio do cara. Conhecimento, por isso que eu falo, esse lance da faculdade, ele te permite voltar na sua época de ser da aula, permite, esses alunos eles vêm com umas dúvidas e é muito pertinente. Vem vindo uma geração muito promissora aí pela frente, cara. Isso é bom, cara. Hein? Cara, vem vindo uma geração... Por exemplo, tem uma aluna minha que é aluna nossa do curso, que ela é a produtora aqui de vocês, que é a Larissa. Tá aqui no jornal. Tá aqui no jornal. Essa, quando se formar, você pode contratar. Eu indico, eu assino embaixo. A Larissa que está fazendo a produção. Larissa Inácio. Isso. Que entrou agora. Entrou agora. Sim, quem indicou foi a Elo, inclusive. Cara. E ela está fazendo a produção do Universo Mais. Sim. Muito boa. Eu já peguei ela para fazer trabalhos paralelos para o clube, que eu falo que eu precisava de... Essa menina, assim como vários outros, a gente tem várias pérolas lá, que a hora que chegar no quarto ano, e os que estão saindo também, a gente tem muita coisa, muita gente boa nesse mercado. Que bom. E que vem com essa cabeça do planejamento, de público-alvo, de como planejar estrategicamente essas coisas. Isso é muito interessante. Mas, Mário, eu vou falar uma coisa para você. Assim, que bacana que você está dizendo isso. E eu queria até complementar que é fundamental para essa molecada que tem hoje esse potencial e esse talento, que eles, é uma coisa que eu bato sempre aqui, o Douglas até está cheio de ouvir eu falar nisso, porque também ele é publicitário, ele sabe como é que funciona. Que não adianta, você pode ter talento, você ter uma bela escola, você ter maior interesse em fazer publicidade e propaganda, mas o que eu bato sempre é o seguinte, o cara, desde o primeiro ano, ele tem que começar, por isso que eu te perguntei, a buscar um estágio. Claro. Né? Claro. Porque é o estágio que vai te dar o cenário do que ele vai trabalhar.
Eu acho que o estágio é importante, que ele te dá o know-how, ele te dá esse dia a dia, cara, essa vivência. A vivência, cara, é muito importante, eu acho. Então, se o sujeito pode trabalhar, ter oportunidade de estagiar numa emissora, pô, que nem vocês, cara, é fantástico, de nome nacionalmente, internacionalmente. Trabalhar num jornal, trabalhar numa revista. Em Araraquara temos bons veículos de comunicação, temos agências maravilhosas, inúmeras. Então, acho que o primeiro ano a busca, esse sujeito que vai procurar o estágio, que quer botar a mão, que quer colocar a mão na massa, que vai atrás disso, já é um cara diferenciado. Então, a gente dá uma atenção para eles. Isso é bom. Agora, você acha que esse pessoal... Porque hoje, quantos alunos você tem na tua sala? Olha, no primeiro ano nós temos 30 alunos. Você dá aula pro terceiro? Dou aula primeiro, segundo e terceiro. E no quarto, no segundo semestre. Então, melhor ainda. No quarto ano, segundo semestre, quantos alunos tem? Aproximadamente, vai. 20 alunos. 20? Bom. O curso começa com 50. Tudo bem. 20 alunos. Sim. A pergunta que eu te faço é a seguinte, porque não tem só a publicidade e propaganda, tem a propaganda e marketing também. É outra leva de alunos também que semestralmente ou anualmente o pessoal? Na Unip, apenas propaganda e marketing e semestralmente. Semestralmente, muito bem. Então vai chegar agora, em julho, agora daqui 2 meses, a Unip deve estar despejando aí uns 20 novos publicitários no mercado. Na verdade, Virgílio, perdão, fiz confusão. O aluno ele pode entrar no semestre, mas ele se forma anualmente. Perfeito. Final do ano. Então tá, no final do ano agora ele vai estar despejando aí no mercado 20, 30 novos profissionais. Sem dúvida. Muito bem. Onde esse pessoal vai trabalhar, Marião? Porque se você tiver um cara que já está fazendo estágio... Isso que eu te falando. Ele já tem mais de meio caminho andado. Ele tem... E tem muita gente que o ramo da publicidade, ele está... Nossa, tá uma abrangência gigantesca que eu vejo, Virgílio. Porque o cara está mexendo com fotografia, ele se forma, ele vai trabalhar com fotografia, outro vai trabalhar com edição, outro vai para agência, outro vai para revista. Então, eu acho que tem uma gama, tem gente que está montando o próprio escritório, trabalhando com mídia digital, que estava conversando comigo, mídia social. Mídia social. Então, a coisa está tendo uma configuração absurda, diferente da nossa época. Muito restrito. Muito restrito. Então, essa o mercado está mais profissional. Está mais profissional, eles têm uma cabeça absurda de ideia, de conceito, de conversa. Meu, é uma dinâmica, para mim, acaba me reciclando muito com esses caras. Isso é bom. Isso é muito bom. Então, o cara que está fazendo estágio, ele conhece alguém aqui, ele conhece o pessoal da agência, então ele abre o leque para ele. Ele pode conversar. O publicitário é um cara, tem que ser um cara mais inibido. Então ele conversa manda o portfólio para outro, está trabalhando aqui, daqui ele sai, vai para outra, na hora que ele se forma, ele tem várias oportunidades, por isso que o estágio é importante. Mas, Mário, você sabe de uma coisa, cara? A gente teve uma experiência, isso que você está falando, só para a gente terminar esse assunto que eu quero entrar num outro, desses novos talentos que estão vindo aí. Sim. Veio um menino aqui, vieram vários alunos aqui, a grande maioria são formados, mas eu trouxe alguns alunos. E veio um menino que está no 3º ano, rapaz, o cara realmente o cara ele está pronto. No 3º ano. Sim, isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas é um cara que já está trabalhando, tem 5 clientes na mão dele no 3º ano, está fazendo um belo trabalho. Né? Então você vê o talento do cara e o cara chegou assim, então, no começo do programa ele chegou e falou assim, muito obrigado, Virgílio, por ter me convidado, e eu quero ter a oportunidade de contar um pouco como eu cheguei até aqui. Pô, o cara está no 3º ano de faculdade, como é que ele chegou até lá? Não tem 25 anos. Não, tem 23, 24 anos, alguma coisa, 23 anos. Como é que eu cheguei até aqui? Quer dizer, o cara já está pensando grande, isso é muito legal. Esse cara, daqui a um tempo, você vai ver ele arrebentando. Já está, né? Só para fechar, eu acho legal porque você vê isso, tem aluno no 3º ano, tem aluno no 2º ano que você fala, meu, esse cara está pronto, esse cara é um diamante que você está lapidando ele. Não eu, mas todos os professores. A hora que esse cara entrar no mercado, a gente tem vários exemplos. Teve aluno meu que trabalhou comigo, que está trabalhando na NW3 em Ribeirão, está trabalhando em São Paulo, está trabalhando com fotografia. É o Rafa Lopes? O Rafa não foi aluno meu, foi funcionário nosso, puta de um talento. Tá na NW3. O Marcelo Rogante, que também é um baita de um aluno, um baita de um amigo pessoal, foi cria nossa, não sabia nada. Entrou na faculdade, 2º ano, 3º, o bicho já estava ganhando prêmio, ganhando computador, ganhando viagem. Que legal está indo. É isso aí. Ô Marião, queria falar com você o seguinte, além desse lado acadêmico e lá dos seus clientes aqui, queria falar um pouco a respeito do Clube Araraquarense, que você dá um suporte comercial lá para o time lá. Para o Magal, para o Edson, para enfim, o Matheus que está lá também, né? E vocês estão desenvolvendo um programa, um planejamento realmente de comunicação muito interessante, né?
Sim, o Magal, assim que ele assumiu, um dia ele me chamou e falou, ó, eu tô querendo montar um departamento de marketing no clube. Tá? Se você quiser aceitar, eu conheci o Magal, que a gente jogava futebol junto, então ele que sabia do meu trabalho, me conhece. Você quer vir trabalhar? Como jogador de futebol, o Magal é um ótimo presidente e um excelente engenheiro. Não, eu tô brincando, o Magal jogava bem. Magal era um bom centroavante. Bom de bola. Aí, Virgílio, ele falou, você quer vir assumir esse departamento? Estou querendo montar um departamento assim. Se você não quiser, nós vamos chamar outras pessoas, mas nós vamos montar um departamento. Independente de ser você ou não, mas eu queria que fosse você. Tá, então eu vou. Chamou cerca de um ano e comecei a montar a parte gráfica apenas do clube. Essa parte gráfica é a parte dos informativos, a parte de cartazes, a parte de anúncio em revistas. E o clube estava um pouco atrasado em relação a isso. Não tinha muito esse tipo de planejamento que nem você disse. Ele queria um cara para planejar. Né? As coisas chegavam um dia para ele, ó, você precisa aprovar isso aqui que vai. Ele falou, não quero aprovar isso com 10 dias de antecedência, eu quero que tenha um planejamento. Isso é o correto para o clube fazer? Isso não é o correto? Preciso de um cara para mim. Entrei. E assim que ele foi reeleito, né, a gente juntou, ele quis montar uma equipe juntamente com o Matheus Márcia, que é um cara muito competente, muito gente boa. E ele colocou o Matheus nessa gerência. Então o Matheus é o coordenador do departamento e eu trabalho com essa parte de assessorar ele nesse planejamento e a criação das mídias impressas. Então, eu vi agora no Dia das Mães, realmente foi uma coisa fantástica, né? O evento. Fizeram e o clube dá essa liberdade para a gente escolher quais são as mídias mais interessantes. Que bom. Porque aparece muita gente de mídia, ela fala, isso aqui é interessante para o clube. E o Matheus e eu, a gente tenta dar esse suporte para o clube para ver. Mas, Mário, nosso tempo está terminando, eu tenho mais meio minuto, alguma coisa assim. Mas é por aí. Eu acho o seguinte, o cara é gestor, dá para quem realmente sabe tocar o barco, né? Não adianta ter um cara lá vender uma mídia para ele e falar, pô, eu não sou dessa área, ele é engenheiro. Exatamente. Você tem um cara, então ele tem o Matheus no departamento que comanda isso, que bate o martelo e eu assessoro ele, é uma dupla aí que está dando certo. Acho que vai dar muito certo pro clube ainda, se Deus quiser. Legal, Marião. Mário, nosso tempo aqui, o Douglinha já está lá assim, ó, fazendo rápido. assim, pulando lá atrás, não é? Então, cara, eu quero te agradecer muito aqui por você ter vindo. Né? Obrigado. E veio acompanhado da Thaís, futura mamãe. Exatamente. Né, Thaís? Que beleza. Obrigado por ter vindo aqui. Passa esse papo rápido com a gente. Passa rápido. Você falou para mim que passa... Pô, mas passa muito rápido, né? Tem papo para uma hora, tem mais papo uma hora. Mais de uma hora, Marião. Obrigado, super obrigado pelo convite. Estou à disposição se precisar de alguma coisa. Outras oportunidades não vão de faltar. Valeu, meu. Obrigado, Marião. Cara. Valeu, velho. Ok, pessoal. Mais uma vez fizemos aqui o Mídia Certa, hoje com o publicitário e o professor Mário Nigro, grande amigo e profissional. E lembrando que esse programa é representado aos sábados, amanhã, às 17h30. Esperamos por vocês. Até lá.